Bom dia, irmãos. Trago saudações da igreja da Pampilhosa, ali entre Amealhada e Coimbra. Eu fui pregar no domingo passado, lá à tarde, e é uma igreja que eu gosto muito de estar porque dá-me alguma segurança. Porque normalmente as duas pessoas que estão a apresentar são mais gagas que eu. O que dá-me assim um alento. Eu normalmente, principalmente a começar as pregações, começar a falar, fico assim um bocadinho mais nervoso, como estou agora, e gaguejo um bocadinho mais. Então naquela igreja é muito bom, porque as pessoas já estão habituadas e então já não estranham. Aqui também, já me conhecem há muito tempo, conhecem o meu pai também há muito tempo, e já também os ouvidos já estão habituados. Mas pronto, sem mais demoras, foi só também para eu me acalmar um bocadinho, não é? Para a minha vez, para recuperar um bocadinho. E como o Pedro disse, nós hoje vamos começar no capítulo 11 de Mateus. E antes de começarmos, eu quero contar-vos uma pequena história que aconteceu recentemente. Provavelmente, alguns dos pais que aqui estão, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, que é... No Natal, nós demos aqui às crianças um puzzle, aos mais pequenos, da idade da Sofia, não é? E esse puzzle era interessante. Tinha uma caixa, tinha uma imagem muito linda, a imagem do puzzle, muito completa, colorida, uma imagem muito perfeita. Tudo o que a criança poderia esperar daquela caixa estava ali. Estava ali, muito linda, muito bem, e obviamente o pai teve de ir ajudar, não é? Tivemos de abrir o puzzle, ela abriu aquilo, não viu muito bem o que era, e eu, pronto, sentei-me com ela para ajudar a montar e descobri alguma coisa que tornava aquele puzzle particularmente interessante. As peças estavam todas em branco. As peças, todas em branco, quer dizer, tinham os desenhos, os contornos a preto e tudo em branco. E eu, bem, isto é interessante. Então, como qualquer adulto, então, vais montar primeiro, então primeiro tudo e depois pintamos. A Sofia teve outra ideia, começou a colorir cada pecinha primeiro, ia vendo, obviamente, acertou uma, as outras todas ficaram todas trocadas, mas pronto, sabem como é, crianças. E aí começou o problema. Com a falta da cor, com as cores todas trocadas pela Sofia, muito bem pintado, Sofia, muito lindo, mas fora do sítio. Com metade das peças, eu já tinha montado algumas coisas, metade das peças espalhadas, umas sem cor, outras com cores todas trocadas. Eu já começava a desconfiar que aquilo não estava muito bem. Começava a desconfiar, ou faltavam peças, ou a caixa tinha vindo mal, ou o desenho que lá estava não tinha nada a ver com o que estava ali. Eu começava a olhar para a minha tentativa de montagem e, isto não parece nada com nada, isto não parece nada com aquilo. E a frustração começou a crescer. Eu já estava a perder paciência, a Sofia já estava a começar a fazer birras, porque eu não queria que ela pintasse, queria que ela montasse, estávamos ali à luta um com o outro, a frustração começou a vir, eu já estava no ponto, ok, desenrasca-te, não é? Todos os pais já passaram por essa situação, quando os filhos aparecem com uma coisa e parece que nada bate certo. A mim acontece muitas vezes. Mas a verdade é uma. O puzzle existia e eventualmente nós conseguimos montá-lo. A imagem que estava na caixa era uma imagem real, era mesmo o que estava o que tinha vindo nas peças. Obviamente as cores da Sofia não estavam certinhas, mas se nós tivéssemos feito tudo direitinhas, a imagem era real. O problema não era a promessa que estava na caixa. O problema não era o desenho. O problema era que nós estávamos apenas a meio quando pensámos desistir. Nós não tínhamos não tínhamos montado tudo. Só tínhamos as peças espalhadas, as cores trocadas, e a nossa visão limitada do que estava ali naquela mesa era para nós impossível, parecia impossível ver o que era a realidade. O que começou como algo bonito, nós pegámos na caixa, isto é fácil. Trouxe-nos apenas dúvidas e frustrações. Será que o que está na caixa é o que estamos a montar? Será que algum dia isto vai fazer sentido?
fez durante 10 minutos até a Sofia desmontar tudo, mas fez sentido. Irmãos, este sentimento, esta confusão entre o que está na caixa, o que nós vemos, entre a promessa do que está ali apresentado e a realidade do presente, é exatamente este sentimento, com as devidas diferenças, obviamente, este sentimento que vai na cabeça da pessoa que nós vamos passar hoje. Esta confusão entre a promessa, entre a realidade, entre o que espera e o que vê, é exatamente o ponto onde está João Batista. Um homem que tinha a caixa, ele conhecia a imagem, o que era prometido, mas que olhava as peças à sua frente e não reconhecia nada. E se isto aconteceu com João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, como vamos falar para os próximos domingos, certamente também acontece a nós, não é? Então precisamos de meditar, precisamos de trazer esta palavra para nós. Então vamos abrir Mateus, capítulo 11, versículo 1 a 6. Diz o seguinte: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: Ide e anunciai a João os que estáis vendo, os que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, quando li este texto pela primeira vez para preparar esta pregação, eu até partilhei com algumas pessoas aqui presentes. Algo me chocou. Esta pergunta, não é? És tu? Seria perfeitamente aceitável com alguém normal. Mas João Batista, parece impossível. Parece difícil. João Batista, esta pergunta parece errada vindo da boca deste homem. Parece quase chocante, quase uma blasfémia, não é? És tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Estamos a falar de João Batista. João Batista, este é o homem que viu os céus se abrirem quando batizou Jesus. João Batista é o homem que viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Cristo. Este é o homem que ouviu o Pai declarar: Este é o meu filho, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o homem que apontou para Jesus e declarou ao povo: Convém que ele cresça e eu diminua. Este é o homem que diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus dirá mais à frente acerca deste homem que entre os nascidos de mulher, também já disse há bocado, não aparece ninguém maior do que João Batista. E este homem, com estas premissas todas, esta pessoa está a perguntar: És tu? Afinal és tu? Ou enganei-me? Como é possível? Minha pergunta é: o que é que se passou? Onde é que João está? O maior profeta, o precursor do Messias, o homem que viu, ouviu, profetizou. Como é que pode ele duvidar? A nossa tendência, e foi a minha tendência, é tentar suavizar isto. Se calhar João não estava a perguntar para si mesmo. Alguns comentários, dizem que João não duvidava realmente. Ele não tinha esta dúvida. Ele estava apenas a perguntar por causa dos seus discípulos, para que eles pudessem ouvir diretamente de Jesus a resposta. Mas, irmãos, depois de muito pensar, depois de procurar algum conselho, eu creio que não é a linha que o texto pretende. Creio que é fugir até ao sentido do texto e à mensagem de Mateus. Eu creio que é fugir à realidade nua e crua que João Batista duvidou. João Batista duvidou mesmo. E é preciso enfrentar isto, é preciso enfrentar o texto, porque só assim, enfrentando esta dúvida deste homem magnífico no sentido de grande, a quem o poder do Espírito Santo
tocou. Precisamos entender que até este homem que sabia estas coisas duvidou. Lembram-se do puzzle, não é? Do puzzle da Sofia. O João está naquele momento em que olha para a caixa, olha para as peças e já não vê nada. Já não reconhece nada. A imagem prometida, que ele profetizou, não corresponde ao que está a ver, ao que está a acontecer. Ou pelo menos parece. Então o que é que aconteceu? Como é que João, este homem, como é que ele chegou a este ponto de duvidar que Jesus é o Messias? Irmãos, nós temos de pensar que João está numa prisão. João está preso. Ele não está numa sala confortável, ele não está na sua terra, ele não está no seu deserto, ele não está... Ele, segundo o Flávio Josefo, que é um historiador, João está na fortaleza, está nas masmorras da fortaleza de Macaeros, ali na zona do Mar Morto. É uma masmorra escura, úmida, fria. João está preso e condenado. O que entendemos é que João sabia que não ia sair vivo daquele lugar. Herodes Antipas já tinha decidido qual é que era o destino de João. O destino dele era a morte. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo. Então temos João. Ele tinha passado a vida dele toda no deserto, livre, para pregar com ousadia, a ver centenas de multidões confrontadas com o pecado, a batizarem-se, a arrependerem-se. E agora está preso, está isolado, está nas trevas, está no escuro, está à espera da morte. E não é apenas este sofrimento físico de estar no escuro que o atormenta, é algo mais profundo. É uma profunda desilusão espiritual. Uma confusão sobre o que está para vir e o que está a acontecer. Um completo desmoronar das suas expectativas do que era a vida, do que era a vinda do Messias. Recordemos o que João pregou. Capítulo 3, versículo 11, ele diz: vos batizo com água para arrependimento. João não, Mateus 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá no trigo, no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Ouviram? Entenderam a diferença para João? Ele está a dizer fogo, julgamento, enxada na mão a sacar ervas, palha queimada, eira limpa. João esperava uma revolução social. João esperava uma revolução militar. Esperava no imediato, urgentemente, juízo divino. Esperava que o Messias viesse com poder devastador. Esperava juízo imediato. Esperava que viesse derrubar os ímpios, purificar Israel, estabelecer a justiça com a mão de ferro. É o que João esperava, é o que João fala. João pregou arrependimento com urgência, porque acreditava que o fogo estava mesmo prestes a cair. Ele esperava que a qualquer momento Herodes seria destruído. Esperava que a qualquer momento Roma cairia e todos os pecadores seriam consumidos e o reino viria naquele momento com glória avassaladora e destruidora da impiedade. E o que é que João vê agora? Na sua prisão. Ele ouve relatos de Jesus, do tal Messias que anunciou. Mas o que é que Jesus está a fazer? Está a fazer isto? Está a destruir com fogo? Jesus está a curar doentes. Ele está a comer com os ímpios, comer com pecadores, comer com publicanos. Ele está a ensinar com mansidão. Não comer enxada, a tirar ervas. Ele está a tocar leprosos. Ele está a perdoar prostitutas. Ele não está a derrubar Herodes. Herodes continua livre, no trono, continua a prender profetas, continua a sentenciar a vida dele à morte. Prendeu o João. De certa maneira, ele pode pensar, eu estou aqui, parece que fui atraiçoado. Jesus não está a purificar Israel com fogo, pelo contrário, está a acolher os impuros.
Jesus não está a queimar a palha, Ele está a recolher as ovelhas perdidas e desgarradas da sociedade. E temos João, o precursor fiel, a voz que clama no deserto, está preso, abandonado, esquecido, prestes a morrer, a qualquer momento, a qualquer dia, passado umas horas, passado uns tempos. Irmãos, conseguimos sentir, conseguimos entender o que João sente. Conseguimos imaginar o que vai no coração deste homem. Ele está a pensar, dediquei a minha vida a pregar o caminho, eu confrontei Herodes, eu paguei o preço e agora estou aqui sozinho, a apodrecer, enquanto o suposto Messias faz o quê? Partilha refeições? Conta histórias? Onde é que está o fogo? Onde é que está o machado? Onde é que está a justiça? Ele duvida mesmo. Será que eu me enganei? Será que aquela pomba? Será que aquela voz? Será que aquela convicção? Será que foi tudo uma ilusão? Será que há outro que vem e eu enganei-me, eu apontei para o homem errado? João sente-se profundamente desiludido, sente-se abandonado, sente-se traído. E deixem-me dizer algo importante. João tinha razão em parte das suas expectativas. Ele tinha razão que o Messias traria fogo. Ele tinha razão que haveria julgamento. Ele tinha razão, a palha será queimada. Mas João não compreendeu o tempo. Não compreendeu que haveria tempos diferentes. Não compreendeu que primeiro viria a graça e depois a glória. Primeiro viria a cruz, depois é que viria o trono. Depois viria a coroa. Primeiro viria o servo, o sofredor, e depois o rei. João esperava que acontecesse tudo de uma vez e quando não aconteceu, ele desanimou. Voltando ao puzzle de Sofia, João estava a olhar para as peças montadas até aquele momento, não estava a reconhecer a imagem da caixa, não tinha cor, estavam as cores trocadas, mas não era porque fosse falso, era porque o puzzle não estava completo. Irmãos, uma pausa agora aqui comigo. Isto não é só sobre João, isto é sobre todos e cada um de nós. Quantos de nós já não passamos por estas dúvidas, por estas angústias, por estas frustrações? Quantos de nós já não duvidamos porque Deus agiu de maneira que não era a maneira que nós esperávamos ou a maneira que nós queríamos que acontecesse? Quantas vezes nós oramos para a cura de um familiar que está extremamente doente, nós oramos com fé, com lágrimas, com os joelhos no chão, e o familiar não recupera e continua e morre na mesma. Nós perguntamos, Senhor, onde é que tu estavas? Nós dedicamos anos a ensinar e a mostrar o caminho aos nossos filhos, à nossa filha, ao nosso filho. Criamos na igreja, ensinamos na palavra, oramos sem cessar e eles continuam afastados, continuam longe. Anos passam, nós continuamos a orar, continuamos a falar e perguntamos, Senhor, porquê é que o meu filho e a minha filha não vêm aos teus pés? Quantas vezes nós servimos fielmente, damos do nosso tempo, damos dos nossos recursos, damos do nosso coração e somos ignorados, somos criticados e perguntamos, Senhor, será que vale a pena? A igreja já devia estar cheia, estou cansado, nada muda, será que eu estou a fazer alguma diferença? Nós vivemos com integridade, procuramos ser idóneos, procuramos fazer o correto e vivemos neste mundo corrupto. Nós não mentimos, não roubamos, não cedemos à corrupção e vemos os outros, os ímpios, a prosperarem. Vemos a injustiça a triunfar. Vemos os corruptos e os preguiçosos promovidos e vemos os justos despedidos e perguntamos, Senhor, onde está a tua justiça? Nós iludimos-nos a nós mesmos porque não entendemos a razão porque devemos ser fiéis. Nós lutamos contra aquele pecado, contra aquela tentação, nós confessamos, arrependemos, voltamos a cair, nós sentimos fracos, sentimos derrotados, sentimos hipócritas e perguntamos, Senhor, onde é que está o teu poder transformador? Não disseste que quem está em Cristo é a nova criatura? Porque é que eu não paro de sofrer? Porque é que
esta tristeza não para. E quando isto acontece, o que é que nós fazemos? De certeza que cada um de nós pensou, em alguma altura da sua vida, que sentiu esta frustração. O que é que nós fazemos com estas dúvidas? O que é que nós fazemos com isto? E aqui é que está o problema. O problema não é ter dúvidas, o problema não é ter uma certa frustração com o que nos acontece, o problema não é estar desiludido com algumas coisas, o problema é o que nós fazemos com isso. O problema é quando nós guardamos essas dúvidas, essas frustrações, estas desilusões para nós mesmos, com medo de parecermos fracos, com medo de sermos julgados, com medo de que, se expressarmos a dúvida, vão falar de nós de alguma maneira errada, que nós não queremos, e nós isolamos, nós deixamos de partilhar, nós deixamos de falar uns com os outros, nós deixamos de vir às reuniões, deixamos de vir à reunião de oração, deixamos de falar no estudo bíblico, sorrimos uns com os outros aos domingos. Está tudo bem, sim, está tudo bem. Nós tornamos-nos frios, mas por dentro continuamos vazios, continuamos com dúvidas e esta angústia consome-nos. E alguns de nós, lentamente, começamos a arrepiar caminho. Não é de uma forma drástica que acontece. Ninguém anuncia de um momento para o outro: eu vou-me embora. Isto não acontece de um momento para o outro. Simplesmente afastamos, pouco a pouco. Até que a Igreja e a alegria da salvação é uma memória distante. Fazemos como eu estava a fazer com o puzzle da Sofia. Deixamos aquilo no canto e desistimos. Dizemos: isto não faz sentido, não vale a pena, isto não é o que me prometeram. Mas hoje, irmãos, esta palavra diz-nos, esta passagem diz-nos algo libertador. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos fracos por duvidar. Nós não somos um cristão de segunda classe porque temos necessidade de perguntar. Se João Batista, o maior entre o nascido de mulher, se ele duvidou, então a dúvida não é o fim da fé. A dúvida é parte desta jornada de procurar e buscar a vontade de Deus. É parte da jornada humana de quem confia num Deus infinito e olha para Ele com uma mente finita. O problema não é a dúvida, o problema é o que fazemos com Ele. E aqui está a beleza desta passagem. Vejamos o que é que João fez com esta dúvida. Versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, o que é que ele fez? Mandou os seus discípulos a perguntar: És tu? És tu que estavas para vir? Ou tenho de procurar outro? João não guardou a dúvida para si, não guardou a angústia, não guardou a frustração para si mesmo. João não fingiu que estava tudo bem. João não se afundou sozinho na prisão, nem arrastou os seus próximos para o buraco. João fez a única coisa certa. Levou a sua dúvida a Jesus. Irmãos, ouçamos bem. Se estamos a duvidar, se estamos confusos, se estamos desiludidos com Deus, estamos desiludidos com a Igreja, desiludidos com a fé, façamos como João. Levemos a Cristo. Não guardemos isto para nós mesmos. E agora alguns podem estar a pensar: mas Jonatas, se eu confessar que duvido, vão pensar que eu sou fraco. Irmão, João era o homem mais espiritual da sua geração. E duvidou e não teve vergonha de perguntar. Vocês perguntam: mas eu se admitir as minhas lutas, vão-me julgar. Então estão a julgar por seres humano. Por seres uma pessoa. Isso diz mais sobre as pessoas que julgam do que propriamente de ti. Não tenhas medo em questionar. Deus não se zanga connosco por perguntarmos. Irmão, vejamos o que Jesus faz. Jesus não repreende João. Jesus não se zangou com João. Jesus não diz: como ousas duvidar depois de tudo o que viste? Jesus não abandonou João. Jesus não ostraciza João. Jesus responde. Jesus assegura. Jesus conforta. E é isto que Jesus faz com dúvidas honestas, com frustrações reais. Ele não os condena, ele responde. É assim que Jesus trabalha, assim que Deus trabalha. Vemos David, que duvidou,
Escreveu os salmos mais honestos da Bíblia. Jeremias duvidou, lamentou. Jó questionou a Deus. Tomé duvidou da ressurreição. E todos eles foram ostracizados? Não. Todos eles foram acolhidos. Nenhum foi rejeitado. A dúvida honesta, trazida aos pés de Cristo, não destrói a fé, refina. Mas se guardas a dúvida, se guardas a frustração, se alimentas em silêncio, se deixas crescer esta dúvida, esta frustração, deixas crescer nestas trevas que estão no nosso interior, sem expor à luz esta dúvida, esta frustração, só produzirá veneno. Por isso, se hoje estamos a lutar, se estamos a questionar, se estamos a desistir, não o façamos sozinhos. Façamos como João. Perguntemos, procuremos, clamemos. Senhor, és Tu mesmo. Porque neste momento eu não consigo ver. Porque neste momento parece que me esqueceste. Porque neste momento eu não compreendo os Teus caminhos. Isto é uma dúvida honesta. Com certeza alguns de nós já tiveram esta frustração. Deus não se assusta, Deus não zomba, Deus não foge das tuas dúvidas, Deus não rejeita por seres honesto, Deus não te julga por causa da tua frustração. Mas também uma palavra a todos nós, mesmo os que não estão a lidar com este tipo de situações. Para aqueles que estão firmes, que estão bem, que estão a crescer. Irmãos, nós temos responsabilidades uns com os outros. Jesus enviou os seus discípulos. Ele tinha uma comunidade de suporte. Ele tinha pessoas que sabiam e compartilhavam da sua luta. Ele não estava totalmente sozinho. Mas quantos Joões há nesta congregação? Não estou a falar das pessoas que chamam João, mas quantas pessoas têm esta situação na sua vida? Quantos Joões nesta congregação estão sozinhos? Quantos irmãos e irmãs lutam em silêncio e nós não sabemos? E nós nem sequer tentamos a perceber-nos. Quantos estão a duvidar? E nós estamos demasiado ocupados com as nossas vidas para nos apercebermos. Quantos estão em sofrimento e nós demasiado focados em nós mesmos para notar? Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós não podemos, como igreja, como irmãos, deixar o irmão carregar sozinho o peso da dúvida. Nós não podemos permitir que alguém se afogue em frustração, em tristeza, enquanto nós cantamos hinos alegremente, sem olhar à nossa volta. Precisamos criar um local onde é seguro, onde é possível duvidar. Um lugar onde é possível dizer: olha, eu estou a lutar, eu não vejo sentido na fé, e não ser julgado. Onde possamos confessar uns aos outros: eu não sei se aguento mais vir à igreja, sem sermos rotulados de fracos, sem sermos rotulados de cristãos de segunda. Precisamos olhar à nossa volta. Precisamos de reconhecer as lutas uns dos outros. Se a tua resposta, se alguém que duvida, é: ora mais, lê mais a Bíblia, ou tens de ter mais fé, então às vezes não estamos a ajudar, estamos a fazer o contrário. Mas João não está a precisar de frases feitas de Jesus. Ele precisava de uma resposta. Precisava de ser ouvido. Precisava de ser levado a Jesus. Minha oração é que cada vez mais sejamos uma igreja que leva os que duvidam, que os levam a Jesus. Não que os julga, não que ignora, mas que leva a Jesus. Somos todos responsabilidades uns dos outros. Cada um de nós tem a responsabilidade pelo problema uns dos outros. As dúvidas e as frustrações dos nossos irmãos é da nossa responsabilidade. É extremamente importante que estejamos ativamente a procurar saber e atentos às dificuldades dos nossos irmãos. Valentim, o João é a tua responsabilidade. João, o David é a tua responsabilidade. David, a São é a tua responsabilidade. São, a Fátima Magarinha é a tua responsabilidade. E como dizem os americanos, and so on, não é? E por aí em diante. Nós devemos nos preocupar
com a vida e com as frustrações dos nossos irmãos. Buscar que toda e cada uma dessas dúvidas sejam respondidas e toda e qualquer angústia seja tratada. E com isto continuamos o nosso texto. Estamos na dúvida de João, na maneira como João se sentia e a dúvida que ele trouxe a Jesus. E agora vamos ver a resposta de Jesus. O que é que Jesus falou a João para o consolar? Porque aqui é que está o coração da mensagem. Versículo 4 e 5, Jesus disse o seguinte: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que resposta extraordinária. Como vimos há bocado, Jesus não diz: como ousa João? Jesus não diz: devias ter mais fé. Jesus não envia um sermão de repressão, de repreensão da dúvida dele. Jesus envia evidências. Jesus envia a Escritura. Jesus envia conforto. O que Jesus está a fazer aqui é citar a Escritura. Jesus está a apontar João de volta para a palavra. Em Isaías 35, versículos 5 e 6 diz: então se abrirão os olhos aos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos e os coxos saltarão como servos. A língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo. Isaías, capítulo 61, diz: o Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus está a dizer a João: João, eu sou o Messias. Eu estou a cumprir exatamente o que os profetas disseram. Vê as obras. É isto que eu estou a fazer. Vê os cegos a verem. Vê os coxos a andarem. Vê os mortos a ressuscitarem. Vê os pobres a receberem boas novas. É tudo verdade, João. É tudo real. Isto é o que Jesus está a dizer a João. Jesus diz: João, tu não compreendes. Eu primeiro venho com graça. Primeiro venho para salvar. Primeiro venho para curar. Primeiro venho para procurar e salvar o que estava perdido. O fogo virá. O machado virá. A palha será queimada. Mas ainda não é agora. Porque se eu viesse primeiro com julgamento, todos seriam consumidos. Incluindo o próprio João. Incluindo os seus discípulos. Jesus vem primeiro trazer a salvação. Vem primeiro com misericórdia. Vem primeiro apresentar a salvação. Ele primeiro precisa de apresentar a salvação. Para que todos aqueles que nele creem possam escapar desta ira vindoura. Irmãos, Jesus estava a cumprir todas as profecias. Mas na ordem de Deus. Não na ordem da mente de João. No tempo de Deus. Segundo o plano eterno de Deus. E João via apenas a parte do quadro. As poucas peças que estavam montadas. Mas Deus tinha muito mais peças. Muito mais cores para montar. É como o puzzle. Já estava montado metade. As peças estavam a encaixar. A imagem estava a formar-se. Mas faltava outra metade. Para reconhecermos plenamente o que estava na caixa. Jesus está a dizer a João: confia em mim. Mesmo que não compreendas. Mesmo que pareça diferente do que estás a ver, do que tu tens na tua mente. Mesmo que estejas a sofrer. Confia. Porque eu sou quem digo ser. O teu trabalho não foi em vão. O teu sofrimento tem um propósito. Resposta incrível de Jesus. Resposta cheia de graça. Jesus podia ter dado uma explicação complexa sobre a vinda do Messias. Podia ter feito uma exposição escatológica do final, quando é que tudo iria acontecer, detalhado sobre como as coisas iriam encaixar, mas não. Jesus simplesmente aponta para as suas obras, para os seus feitos e para a palavra. João, vê o que estou a fazer. Lembra-te do que Isaías disse e descansa.
Depois continuamos no nosso texto e vem o versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Alguns leem isto como uma repreensão para João. Como Jesus estivesse a dizer: João, não duvides ou serás amaldiçoado. Não é isto que Jesus está a dizer. Não é uma ameaça. É um convite. É uma promessa. É um encorajamento. A palavra aqui é escandalizar, é um tropeço, é cair por causa de. Então, está a dizer, bem-aventurado aquele que não cair por causa de mim, por causa de Jesus. Feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que não tropeça por minha causa. Porque muitos tropeçarão. Muitos se deixarão deixar cair pelas dúvidas. Muitos abandonarão a fé porque Jesus não é aquilo que esperavam, que idealizavam. Muitos tropeçam porque Jesus é humilde e não é ostentador. Muitos tropeçam porque Jesus escolhe a cruz antes de escolher o trono. Muitos tropeçam porque Jesus serve, porque Jesus se humilha e não domina. Muitos tropeçam porque Jesus perdoa pecadores em vez de simplesmente os destruir. Tropeçam porque o reino de Deus não vem com uma aparência exterior vitoriosa, mas cresce silenciosamente e sempre. Tropeçam porque Deus não age segundo a nossa cronologia, segundo o tempo que nós idealizamos, segundo as nossas expectativas, segundo a nossa visão limitada das coisas. Mas Jesus diz: feliz, bem-aventurado é aquele que não tropeça. Feliz é aquele que confia mesmo sem compreender tudo. Feliz é aquele que crê mesmo quando Deus parece silencioso. Feliz é aquele que persevera mesmo quando o caminho é diferente do esperado. João, estás confuso? Estás a sofrer? Não vês o que esperavas ver? Valentim, estás confuso? Estás a sofrer? Não vês o que esperavas ver? Cada um de nós estamos confusos, estamos a sofrer. Bem-aventurados seremos se continuarmos a crer. Bem-aventurados seremos se não abandonarmos Jesus Cristo. Bem-aventurados seremos se confiarmos que Cristo, que Jesus, sabe e faz o que quer fazer e o que tem de fazer. Irmãos, se estamos aqui hoje a lutar com dúvidas, se estamos iludidos, se não vemos Deus a agir como esperávamos, esta palavra é para nós. Mas agora deixa-me dizer algo mais, porque eu não quero que saiamos daqui apenas com aguenta firme. Quero que saiamos aqui com certeza. Então, João morreu pouco depois. Foi decapitado por Herodes. João nunca viu Jesus ressuscitar. João nunca viu Pentecostes, nunca viu o nascimento da igreja, nunca viu a igreja a crescer, nunca viu o Evangelho a espalhar-se pelo mundo e a chegar à Gafeira da Nazaré. Ele morreu a meio do puzzle. Morreu ainda com as peças todas espalhadas. Morreu sem ver tudo encaixado, sem ver a imagem completa revelada. Mas aqui está a verdade gloriosa. João não morreu enganado. João não morreu com dúvidas. João morreu como mártir da verdade. Porque Jesus era, de facto, o Messias. Jesus estava, de facto, a cumprir as profecias. Jesus era, de facto, quem João tinha anunciado. E agora João está na glória. E agora João sabe. Agora João vê claramente. Agora ele vê o puzzle completo. Agora vê tudo totalmente montado e totalmente pintado sem as cores trocadas da Sofia. Vê tudo no seu plano completo. Agora João compreende cada palavra. Compreende que tudo o que disse era verdade. Cada batismo que fez tinha o seu propósito. Cada dia que ele passou na prisão teve significado. João tinha razão. O fogo viria, o machado cairia, a palha seria queimada, o Messias traria justiça. Tudo o que João profetizou era verdade. Mas havia um plano que João não conhecia completamente. Primeiro a graça, depois a glória. Primeiro o cordeiro, depois o leão. Primeiro a cruz, depois o trono.
E nós, irmãos, nós temos algo que João não teve. Nós vimos Jesus ressuscitar. Nós vimos o Espírito descer no Pentecostes. Nós vimos 2000 anos de igreja espalhada pelo mundo até chegar a Fé de Nazaré. Nós vimos, ainda não o puzzle completo, mas muito mais peças encaixadas do que João. Do que João alguma vez pensava vir a ver. Por isso, irmãos, nós podemos ter a certeza, não apenas a esperança, não apenas um talvez, não apenas vamos confiando, mas tendo a certeza absoluta que Jesus é o Messias. Ele não era, ou talvez seja. Ele é. Ele foi confirmado pela ressurreição. Foi confirmado pelo Espírito. Foi confirmado por 20 séculos de vidas transformadas. Foi confirmado pela palavra que não fala. E tudo o que João profetizou vai acontecer. O dia da justiça virá, o dia que os cegos verão perfeitamente, o dia que os coxos saltarão, o dia em que toda a escravidão acabará, o dia em que a morte será vencida pela vida totalmente, o dia em que Jesus voltará não em humildade, não em serventia, mas em glória vitoriosa. O fogo que João esperava vem. O machado anunciado cairá. A justiça será estabelecida. Ele não se enganou. Apenas não viu quando, não viu o tempo. Mas nós sabemos, Ele virá. Enquanto esperamos, não esperamos na incerteza, esperamos na certeza. Porque o puzzle já tem forma. Já pusemos as peças dos cantos. Nós já reconhecemos a imagem. Já vimos Jesus a vencer a morte. Já sabemos como a história termina. Spoiler, o Cordeiro vence. O Rei volta. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Esta é a nossa certeza. Então sim, se estás a lutar hoje, se temos as nossas dúvidas, levemos-las a Jesus. Não te envergonhes. Não fiquemos na dúvida. Porque nós temos razões sólidas de termos a certeza. E a verdade liberta-nos. E a verdade é esta, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Messias prometido, é o Salvador do mundo, é o Senhor da história, e Ele voltará. Amém. O novo dia vem, irmãos. Um dia, não um dia vago de esperança, um dia real, garantido. Um dia em que haverá justiça plena, um dia que haverá paz verdadeira, um dia que a escravidão do pecado, da morte, da dor, tudo passará. E nesse dia, João estará lá. E nós estaremos lá e vemos Jesus face a face. E Jesus dirá: meu amigo fiel, bem-vindo. Tudo o que pregaste, tudo o que passaste, é verdade. Tudo aconteceu exatamente como o Pai planeou. Bem-aventurado, feliz foste tu, porque não tropeçaste, porque permaneceste fiel até ao fim. Bem-aventurado também porque nós permanecemos, porque não tropeçamos e guardamos a fé. Então hoje saiamos aqui não apenas consolados, mas certos. Não apenas com esperança, mas confiantes. Não apenas a aguentar o dia a dia, mas a celebrar a vitória. Porque Jesus é o Messias e Ele volta. Quando voltar, nós veremos o puzzle completo. Todas as peças encaixadas, todas as cores no lugar certo. A imagem será ainda mais gloriosa do que o que alguma vez imaginamos. Vinde, povos, todas as nações, erguemo-nos e cantemos com alegria. Porque Jesus Cristo traz a verdade, Jesus Cristo traz a libertação, traz a verdadeira libertação. Completa libertação. Libertação certa. O dia vem, a verdade liberta. Cristo reina e nós somos dele. Nosso Deus, nosso Pai, nós vimos hoje a Tua presença reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Como João, nós também lutamos com dúvidas, também lutamos com frustrações, também enfrentamos desilusões, nós não conhecemos exatamente o Teu caminho. Nós oramos por todos os que aqui estão, que possam estar com o coração mais pesado, com perguntas sem resposta, com fé vacilante. Senhor, nós pedimos que não nos abandones.
Responde-nos, como respondeste a João. Assegura-nos da tua presença, assegura-nos da tua verdade. Assegura-nos com a tua palavra, assegura-nos com a tua mão, Senhor. Oramos por nós como igreja. Seremos uma comunidade que não é... onde é seguro duvidar, onde não há zombaria, onde há mãos amigas, onde há oração, onde há respostas. Ajuda-nos a não tropeçar, ajuda-nos a confiarmos mesmo quando tudo parece diferente do que nós imaginamos, Senhor. Enquanto esperamos, Senhor, dá-nos alegria. Não a alegria superficial de quem ignora a realidade, dá-nos a alegria da certeza da tua salvação, da certeza da salvação feita pelo teu Filho, consumada pelo teu Filho. Senhor, sê connosco, ajuda-nos a celebrar esta verdade, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, e nós gozamos a salvação. Te agradeço tudo isto no teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.